Bom dia. Hoje são 2 de junho de 2020. Vamos estudar novamente a palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta do Antigo Testamento e o seu nome significa aquele que abraça. Abacuque, ele morava em Israel, no reino de Judá. Israel era dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E ele vivia na época, ele morava no reino do norte, que era Judá, capital Jerusalém. E ele viveu numa época onde os povos de Judá, eles estavam subjugados à Babilônia. E também ele viu a invasão dos caldeus invadirem aquele povo. E Abacuque, ele não entendia o porquê daquelas pessoas viverem tanto sofrimento, porque além da maldade, do castigo que eles estavam sofrendo, de tanta perseguição, e também pestes que aconteceram no meio do povo, ou seja, era um sofrimento, as pessoas sofriam muito naquela época. E Abacuque, ele não entendia o porquê das pessoas estarem sofrendo tanto, e por que Deus permitia aquele sofrimento àquele povo. Então vamos lá no livro de Abacuque, no capítulo 1, ele fala sobre a iniquidade de Judá. Ele sabia que as pessoas de Judá viviam na iniquidade, estavam no pecado, mas mesmo assim ele não entendia que porque Deus também permitia tanto sofrimento àquele povo, mesmo embora eles estando na iniquidade, mas ele não entendia o porquê de Deus permitir tanto sofrimento. Então, no capítulo 1, ele começa: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, a contenda, o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então ele começa falando a respeito de como ele estava vivendo num ambiente com tanta iniquidade, né? E ele vendo a opressão, e ele diz: e me fazes ver a opressão. Ou seja, Abacuque, ele estava angustiado, aflito, indignado. Ele não conseguia entender o agir de Deus e isto perturbava profundamente. Então ele buscou o Senhor e verbalizou seus questionamentos e falou com Deus das suas frustrações, desabafou com Deus, né? Falou da forma certa e com a pessoa certa. Ele não murmurou, porque se ele podia estar murmurando contra Deus, assim como o próprio povo de Israel, eles fizeram no deserto, né? Que por tal atitude teve a desaprovação e a punição de Deus. Então, como Abacuque, diante de algumas situações da vida, nós ficamos também aborrecidos, decepcionados, desanimados. Então, nós às vezes enfrentamos aflições e ficamos confusos e perguntamos muitas das vezes o porquê de estar acontecendo. Por exemplo, agora que nós estamos atravessando esta pandemia, nós vemos, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo daquele cantor Eduardo Costa revoltado, né, contra Deus e até contra os pastores, desafiando os pastores a porque não oravam e faziam cessar essa pandemia. Eu entendo que ele é um ímpio, ele não conhece a Deus, mas pode ser que muitas pessoas justas que conhecem a Deus estejam questionando a Deus porque isto está acontecendo. Muitas vezes, assim como Abacuque, o Filho de Deus pode questionar a Deus porque tudo isso está acontecendo, né? Então nós devemos, assim como Abacuque, nós também devemos falar com Deus e entender isso que está acontecendo, porque assim como ele também viu, no capítulo 1, nós podemos acompanhar o que ele relata a Deus, e a partir do versículo 5, ele vê Judá sendo castigado pelos caldeus, né? E ele, mais uma vez, ele vai interceder a Deus e perguntar a Deus por que aquilo estava acontecendo, porque todo aquele sofrimento.
Ele estava vivendo em tempos difíceis, né? E aquela situação o inquietava profundamente e ele não estava conseguindo entender o modo de Deus agir. Por isso, com impressionante liberdade e temor, ele levou ao Senhor as suas questões. Então, nós vemos lá no versículo 12, onde ele diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ele estava até com medo de morrer. Ele diz: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha. Ele falando dos caldeus que estavam entrando em Judá e estava causando mortes. E ele diz: ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Ele está perguntando: será que tudo isso é para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar? Pois que tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então ele está perguntando a Deus, porque Deus se cala diante de tanta maldade, diante de tanta injustiça, né? E Deus, por quê? Porque Abacuque, ele crê que Deus é santo, né? E a santidade de Deus, aos olhos do profeta, se manifesta de duas formas, ou seja, a disciplina. Então ele acredita que Deus está disciplinando o povo contra o mal, né? E a incorruptibilidade perante o mal, porque isso provinha de Deus. Então ele veio como um paradoxo, né? Com a aparente tolerância de Deus ao mal, ou seja, por que Deus permite o mal? Ali ele coloca duas perguntas diante de Deus e recebe respostas de Deus. Nós vamos ver lá no capítulo 2, onde vê a resposta do Senhor. E ele diz que por-me-ei minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Que resposta eu terei à minha queixa? Então ele agora diz que está se pôs com uma torre de vigia, esperando a resposta de Deus. E Deus responde a ele. E diz a ele o porquê que estava acontecendo tudo aquilo, mas ele diz ao profeta: mas o justo viverá pela sua fé. Então Deus explica que porque estava acontecendo, mas diz que o justo, mesmo vivendo no meio daquela maldade, no meio daquele sofrimento, mas ele diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque ele sabe que o justo deve andar por fé. Ele não crê que o justo crê em Deus, então ele tem que acreditar que o justo viverá pela fé. Deus estava falando para ele, né? Porque não é fácil a gente viver numa sociedade em que maus prosperam, né? Então, muitas vezes a gente se depara com a sociedade em que os maus prosperam enquanto os honestos passam aflições. Abacuque viveu assim, numa época assim. A maldade, a injustiça, a violência eram tantas que até o povo de Deus foi contaminado por elas. Para disciplinar seu povo, então, Deus enviaria uma nação ainda mais amarga, que foi, no caso, os caldeus, né? Que eles sofreram terrivelmente quando conquistaram Israel. O povo de Israel sofreu muito. Então, será que Abacuque estaria preparado para isso? Talvez ele não estivesse preparado para ver tudo aquilo. Assim como muitos cristãos hoje, muitas pessoas que creem em Deus, estão passando por aflições, passando por adversidades, muitos não estão preparados. E às vezes muitos se perguntam, se questionam Deus, se rebelam contra Deus, perguntam por que está acontecendo isto no mundo. Então, tudo isso, a gente vê que Deus tem uma resposta, que nós devemos crer em Deus, atravessar adversidades que foram permitidas por Ele e não questionar, porque isso no dia que Ele quiser, ele para, ele cessa tudo isso que estamos atravessando, né? E assim como Abacuque, nós também, quando estamos aflitos ou perplexos, nós devemos levar nossas questões ao Senhor. É natural que o crente ele tenha dúvidas e não compreenda o agir de Deus muitas vezes na nossa vida. O Senhor sabe disso. Então, Abacuque ele nos dá um grande exemplo de como podemos nos achegar ao Senhor e expor as nossas questões, aquelas questões que nos inquietam no nosso coração. Nós poderemos chegar até Deus e expô-las a Deus, né?
Porque a vida, ela nos traz muitas questões, né? Mas as respostas certas, 100% certas, só quem pode nos dar é o Senhor. Então devemos buscar em Deus e na sua palavra as respostas para as questões inquietantes que a vida nos traz, por exemplo, como essa pandemia que nós estamos atravessando. Então o Senhor, ele respondeu às questões de Abacuque e certamente responderá às nossas também, né? A maioria delas, por sinal, já estão respondidas aqui na palavra do Senhor, na palavra de Deus, né? Nós vemos aqui quando Abacuque pergunta a Deus e Deus responde, mas Abacuque, mesmo vendo a resposta de Deus, mas ele ainda faz uma oração, um desabafo a Deus, e a partir do capítulo 3, o capítulo 3 de Abacuque, nós vemos a oração que ele faz a Deus. Ele faz, a partir do versículo 1, ele diz, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então ele começa, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Então ele fala para Deus, ele começa a entoar uma oração a Deus, né? Porque ele fala que Deus lembra da tua misericórdia, sabe que Deus é misericordioso, né? Mas ele é como se Deus, nessa oração, nós vemos que a resposta que Deus dá a Abacuque é que nós devemos ficar felizes, porque Deus, ele é o Deus da nossa salvação. Então, nós devemos entender que a nossa alegria deve estar no Senhor. Então, nós não devemos nos alegrarmos com coisas que se estragam. Não podemos nos alegrar pelo dinheiro que pode comprar alguma coisa. Nós não podemos nos alegrar com nada que seja do mundo material, né? Mas nós devemos nos alegrarmos pela nossa salvação. Nada pode destruir a salvação que Deus nos dá. Por isso é nele que devemos colocar a nossa alegria. Então, quando Deus respondeu a primeira vez a Abacuque, ele não gostou da resposta, nem concordou com o Senhor. Entretanto, como um homem temente a Deus, ele reconheceu que provavelmente sua visão limitada da vida impedia de compreender o agir de Deus. Então, muitas vezes, muitas pessoas, quando estão passando por tudo isso e não entendem por que estão atravessando tudo isso, é porque as pessoas têm uma visão limitada, né? Eles têm uma compreensão limitada de tudo que está acontecendo, assim como Abacuque teve naquela época. Então o profeta ele voltou a procurá-lo novamente. Então, novamente na sua oração, com novas questões, né? Até ter seu espírito satisfeito e fortalecido pela fé no Senhor. Então, se nós não entendemos muitas vezes, quando nós pedimos alguma coisa a Deus e Deus não nos atende, então nós não devemos nos enfraquecer, não devemos fraquejar na nossa fé e não ficar perplexos se muitas vezes não entendemos as respostas de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes agora cristãos, pastores estão morrendo, cristãos estão adoecendo, e muitas vezes pode se perguntar a Deus por que está acontecendo isso, tudo isto, né? Assim como o Abacuque ele fez quando estava atravessando junto com aquele povo de Judá toda aquela aflição, todo aquele sofrimento, né? Mas nós devemos continuar buscando a Deus para que termos uma resposta. Mas a resposta mais convincente que Deus nos dá através da palavra do profeta Abacuque é que o justo viverá pela fé, independente se ele passa com fé em todas as situações. É preciso crer que Deus é soberano, justo e bom. Não importa o quanto entendemos ou se concordamos ou não, o justo vai crer no Senhor e viver pela fé, confiante que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, né? E a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nós hoje possamos estar atravessando todo este sofrimento que nós estamos vendo
no meio do povo, né? E que nós possamos ter fé, atravessar tudo isso com fé. E nunca esquecer, né, que Deus, assim como ele respondeu a Abacuque nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, Deus nos responde também que o justo viverá pela fé. Então nós devemos viver por fé e não por vista, não pelo que nós estamos vendo. Amém? Que Deus abençoe a vida de quem esteja assistindo esse vídeo.